que Deus o ama. É assim que ele entende que Deus o quer, que Deus o usa. Ele pede sacrifícios para o profeta que não pede para o servo. Ele quer aumentar essa intimidade com o profeta. Ele quer viver essa dimensão com o profeta. Então ele chama esse profeta a esses níveis mais altos. Mas só que o profeta, isso eu sei que eu estou falando com profetas, alguns profetas aqui nessa tarde, o profeta tem que entender que aquilo que Deus pediu para ele não é o mesmo que Deus pediu para o outro. Então ele tem que ser fiel àquilo que Deus pediu especificamente a ele. Pode passar por temporadas nas quais Deus fica em silêncio, né? Essas estações de silêncio são projetadas, né, para construir um sistema de raízes de fé mais profundas, a fim de haver um fruto maior no futuro. Deus está dizendo que ele fica nesse silêncio, porque se o profeta, senão ninguém segura o profeta. Ele vai começar a falar, porque ele está indo buscando, Deus está dando, ele está indo buscando, Deus está dando. Vai chegar um momento que ele esquece que ele precisa mais buscar e ele está falando. Então, para Deus equilibrar o profeta, Deus geralmente passa por momentos de silêncio, para que o profeta possa baixar a água possa se acalmar e ele possa entrar em contato com ele mesmo. As fraquezas do profeta, ele julga, né? O profeta julga, o julgamento é uma das maiores fraquezas do profeta. Ele é crítico em relação aos outros e ainda mais crítico em relação a si mesmo. Ninguém entende muito o profeta porque ele tem dificuldade de perdoar, porque ele acha que a ofensa não foi contra ele, foi contra o Deus dele. Por isso que o profeta tem uma dificuldade muito grande em liberar perdão. Ele não está disposto a ignorar as falhas e fraquezas dos outros, porque para ele tudo é preto no branco, sim ou não. Chegar ao meio termo é o ponto de equilíbrio de todos os seres humanos. Nós temos a psicologia, ela divide em duas estruturas, uma estrutura chamada, né, como se fosse o cérebro, não sei desenhar nada, gente. O ego, o id, o ego e o superego. A psicologia é uma ciência. Para quem não sabe, eu sou psicólogo. A psicologia é uma ciência. E a ciência, ela quer dizer, ela quer provar por todos os meios que ela acha uma explicação para tudo correndo de Deus. Não existe. Ela fala, e se vocês pegarem uma figura dessa no Google, vocês vão ver geralmente que tem um anjinho de um lado, um demônio do outro e o homem no meio. Porque o homem vai viver sempre nessa luta do id contra o ego. Uma parte vai tender para Deus, uma parte vai tender para o bom e a outra parte vai tender para a carne. Uma luta entre o espírito e a carne. E aqui no meio tem uma estrutura chamada superego, que é onde você tem que juntar nem muito ao céu, nem muito ao inferno, mas você tem que chegar aqui num ponto de equilíbrio para que você possa ser considerado uma pessoa com saúde mental e espiritual. Nem tudo é espiritual, nem tudo é carnal, nem tudo é pecado, nem tudo é liberado. Por isso que nós precisamos da estrutura do superego. Eu digo que a estrutura do superego é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem e nos dá esse meio de equilíbrio e diz, pondera aqui, olha, não foi Deus que falou isso, Deus não tem nada a ver com isso, isso é coisa da sua cabeça, né? E aqui na igreja nós temos um irmão que ele é mestre, né? Hoje ele está mais domesticado, entendeu? Está mais bonzinho, mas há 30 anos atrás, se alguém chegasse aqui, e eu amo dar aula quando ele está aqui, né? Porque se eu errar, ele vai me corrigir na hora. E é uma coisa que eu gosto, porque eu não quero ensinar nada errado. E ele, uma vez alguém subiu lá no púlpito e começou a pregar. E sabe aquela expressão que diz assim, olha, se você não vem pelo amor, você vem pela dor? Já cansaram de ouvir isso, né?
E a pessoa que foi ministrar estava falando que estava escrito na Bíblia isso. Quem não veio pelo amor, vem pela dor. Ele pegou, subiu lá. Ó, isso aqui é coisa da irmã, tá? Não está escrito na Bíblia, não. Porque o mestre tem essa característica, né? Então, ele não pode ser ensinado de uma coisa... A gente precisa dessa ajuda do Espírito Santo de Deus. E às vezes o Espírito Santo de Deus usa o irmão. Ele não age só por intuição. O Espírito Santo de Deus, ele usa a circunstância, ele usa a natureza, ele usa os fatos, ele usa as pessoas, ele usa a circunstância para nos falar. Né? E nós, quando o homem é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele vê Deus em todas as coisas. Essa é a diferença, né? Então, ele tem um espírito incapaz de perdoar, tem dificuldade no relacionamento, porque ele não aceita, né? Que a pessoa hoje está e amanhã não está mais. Que a pessoa hoje ama a Deus, está toda santa e amanhã está toda no pecado. Ele não consegue entender isso. É uma das fraquezas dele, né? Ele tende a valorizar os princípios e a verdade como mais importantes do que o relacionamento. E aí é que está o pulo do gato. Deus não nos fez para vivermos só. Não existe igreja, não pode ser igreja comigo sozinha. Eu tive uma experiência muito forte em relação a isso. Não que eu tenha dificuldade, mas quando meu filho ficou 9 dias internado aqui no Hospital Bom Jesus, com uma crise de colite, e ele evacuava sangue o tempo todo, e ele teve que tomar, além de sangue, ele teve que tomar plasma, teve que fazer um monte de coisa, e já não sabia o médico, e o corpo com todas as feridas, o médico já não sabia mais o que fazer. E aí, isso foi em 2017. O Wagner, eu conheço o Wagner desde quando eu conheço a Neidinha, mas o Isalto começou a conhecer o Wagner depois desse incidente. E a Neidinha ficou sabendo que o João estava doente e foi lá, orou com a gente, tudo. E um dia estávamos eu, o Isalto e o Jonatas. O médico já não sabia mais o que fazer com o Jonatas. Não tinha mais remédio, cortava, não tinha nada que dava. Não tinha mais onde furar. E na manhã, o Wagner chegou com um homem lá no quarto do hospital e entrou com a gente. Entrou. Quando ele entrou, ele me viu primeiro, depois o Isalto e depois o Jonatas. A hora que ele chegou assim para mim, eu nunca vi aquele homem, nunca tinha visto na minha vida. Ele chegou assim, colocou o dedo na minha cara, aí ele estava usando o dom de profecia, não era o profeta, ele era o dom de profecia. Ele diz assim para mim: você mexeu no ninho da serpente. Aí eu falei: mexi. Ela veio te dar o bote. Aí, chega a me arrepia. Ele pegou e falou assim, ele começou a orar com o Jonathan, ele falou assim: meu Deus. E ele falou para a gente depois que ele foi lá orar, pensando que já ia entregar a vida do Jonathan para Deus. E na hora que ele chegou lá, Deus disse, ele viu o Jonathan como se fosse transparente, diz ele como se o Jonathan fosse todo de vidro. E ele viu Deus colocando a mão dentro do Jonathan, pegando aqui na região pélvica e tirando uma infecção. E falou para o Isalto: em 24 horas Deus vai restaurar ele. E isso foi de manhã. Quando foi meio-dia, eu passei o Isalto ficou com ele lá, eu fui trabalhar. E eu falei, em vez de ir para o meu trabalho, eu vou passar no hospital antes. Passei no hospital, só dei um oi com eles e vim. Quando eu estava aqui na Rio Negro, aqui, no fundo da PM, era meio-dia e meio. Não tinha ninguém na rua, um sol escaldante. Eu estava de moto e eu olhei no velocímetro e eu estava a 40 e poucos quilômetros por hora. Numa daquelas travessas, veio um caminhão. Eu vi o caminhão e eu estava na preferencial. Eu sou psicóloga do trânsito. Eu sabia que eu estava na preferencial, eu sabia o limite de velocidade da rua. E eu olhei tranquilo. Quando eu vi, ele teria que parar para me dar preferência. Ele pegou, ele desterçou o caminhão, abriu o ângulo e veio. E ele sorriu, e eu conhecia aquele sorriso. E a hora que ele veio para cima de mim, eu estava de moto, eu tinha duas opções. Ou eu ia com a moto e entrava debaixo do caminhão, ou eu jogava a moto e jogava em cima da calçada.
Isso acontece em milésimo, né, segundo. Eu falei, eu vou deixar a moto e vou correr. Eu bati, eu me joguei em cima da calçada, tem uma pedra, ela está lá até hoje. Uma pedra. Eu bati o capacete, eu estava de capacete, eu bati a cabeça em cima do capacete e desacordei. Da pedra, com o capacete em cima da pedra e desacordei. E quando me acordaram, eu disse assim para a pessoa, quando alguém me socorreu, eu disse assim, olha, o meu nome é Maria, o telefone do meu marido é esse. Foi só que eu não sei de nada, não lembro de nada. Mas eu sabia que eu tinha que dar essa resposta, né? E foi quando eu lesionei a minha perna. Eu já fiz 2 cirurgias nessa perna e até hoje ela não voltou ao normal. E naquele dia eu fui para o hospital, do Hospital do Regional, me mandaram para o Monte Sinai. E eles preocupados porque meu capacete teve que jogar fora de tanto sangue que tinha, encharcou meu capacete. Eu achei que eu tinha quebrado o nariz, não tinha nada, só sentia a minha perna. Enfim, naquela noite eu estava no hospital, eu estava internada no Monte Sinai e o Isalto com o Jonatas no Bom Jesus. Naquela noite, o Jonatas começou a evacuar coágulos de sangue vivo. Sangue vivo com coágulos. E o médico disse para o Isalto, teve que vir de madrugada e disse para o Isalto, vamos esperar amanhecer o dia, a gente estabiliza o Jonatas e você tira ele para onde você quiser. Porque ele não queria que o Jonatas morresse na mão dele. E o Isalto disse que naquele momento, desesperado ali, todo mundo lavando o quarto, porque ele começou a fazer uma explosão de sangue, já saía assim. Aí o Isalto lembrou da palavra do profeta. E ele disse que olhou para o céu e falou para Deus, Senhor, o teu profeta esteve aqui e disse isso. E faltam 6 horas aproximadamente para que dê as 24 horas. Com 24 horas o Jonatas tinha estabilizado. Aí ficou mais aquele dia no hospital e deu alta. E eu saí do hospital, fui para minha casa também. E o meu cachorro morreu, do nada. Do nada meu cachorro morreu. E eu cheguei, o Isalto chegou do hospital com ele e eu rompeu o ligamento, então eu andava com a perna, eu não esticava a perna, eu andava com ela arrastando assim. E no Isalto só estávamos nós 3, minha mãe tinha viajado, minha mãe não estava aqui. O Isalto falou, Maria, eu vou lá buscar o remédio que o médico mandou. Falei, beleza. Ele deixou o Jonatas no quarto. Eu não podia ajoelhar. Quando eu fui no quarto, o Jonatas tinha soltado uma bolha assim de sangue. Sangue vivinho. Na hora eu sabia com quem eu estava lidando. Eu falei, Satanás, eu sei que você está aqui. E eu vou te dizer uma coisa. Eu não criei filho para você. Eu não te entrego. E eu comecei a orar, eu falei, Senhor, o que eu faço? O Senhor falou para mim, o que você já sabe fazer? Aí eu falei assim, eu sei lutar. Ele falou, então vem buscar seu filho. Aí eu comecei a orar, e eu sei batalhar. Eu sou meio quietinha assim, mas as minhas batalhas espirituais são muito intensas. Isalto fica meio preocupado às vezes. E eu sei com quem eu luto, às vezes Deus abre a visão, eu vejo algumas coisas. E eu comecei a batalhar, quando eu começava a batalhar, eu via que eu não estava conseguindo romper alguma coisa. Aí, a fé vem e o ouvir pela palavra. Eu lembrei que a palavra diz, as portas do inferno não prevalecem contra quem? Contra a igreja. Mas elas iam prevalecer contra mim. Então, não sei se alguém estava aqui naquele dia no grupo, eu só peguei o grupo da igreja, eu gravei um áudio, eu estava chorando e disse, meus irmãos, por favor, eu preciso de ajuda na minha casa, eu preciso, e eu não sei o que eu falei. Quando o Isalto chegou em casa, eu estava berrando, eu estava gritando, eu estava andando, eu estava circulando naquela casa, e eu estava profetizando para Deus quem era o meu filho, como que ele tinha me dado. Eu não tenho compromisso com o diabo, eu não tenho compromisso com as trevas, eu não criei filho para o diabo, eu não entrego filho para o diabo, e eu luto pelo meu filho dia e noite. O Isalto chegou e ele não entendeu nada do que está acontecendo.
Aí quando ele viu lá, como eu não podia abaixar para limpar o sangue, ele foi limpar e falou, vamos para o hospital. Eu falei, não vamos para o hospital, Deus vai intervir. Daí a pouco começou a chegar irmãos na minha casa que nunca tinham ido na minha casa, nunca. E eles disseram assim, nós estávamos na rua, nós ouvimos o áudio e eu cheguei aqui. E eles começaram a orar. Aí foi quando o Wagner, a Neidinha, e aí falamos e eles fizeram um propósito, ficaram lá na minha casa 7 dias, orando pelo meu filho. Nunca mais aquela enfermidade acometeu o meu filho. Porque eu não sou reino sozinho. Eu não sou boa sozinha. Não existe nada que possa destruir a igreja do Senhor. Por isso que é tão difícil sermos igreja. Por isso que nós olhamos para ciscos e não enxergamos coisas tão grandes como aquilo que Deus quer fazer. Eu olho que o irmão falou, olhou a minha roupa, eu olho que o irmão não gostou do que eu fiz, eu olho porque eu não sei o quê, e esqueço. Tudo isso são distrações. Para que nós não enxergamos, não venhamos enxergar o propósito que Deus tem para nós como povo que soma uns ao outro, como se fosse um elo de uma corrente. Eu dou meu braço para você, você dá para ele, e juntos ninguém pode contra nós. Por isso que a igreja não se faz sozinha. Você não é igreja sozinha, você depende de culto, você depende dos irmãos, você depende da célula. Ah, eu vou ficar em casa agora assistindo culto online. É uma mentira. Você precisa estar junto, tá? Maria, Oi. quando tu viu o caminhão, tu viu o inimigo lá? Eu não vi o inimigo. Eu vi no sorriso dele, eu sabia quem estava sorrindo. Eu sabia quem queria. Porque a luta toda é porque eu tinha entrado numa casa onde eles serviam totalmente, literalmente ao diabo. E eu estava tirando uma pessoa de lá, daquele mundo. Então eu sabia contra a dimensão espiritual do que eu estava envolvendo. Eu não tenho medo. Não tenho medo de luta. Não porque eu confio em mim, porque eu sei que eu não luto sozinha. Todas as lutas que eu perdi é porque eu achei que eu estava sozinha. Todas as lutas que eu só me movi quando Deus mandou eu me mover, elas venceram. Maria, quando você falou ali as características do profeta, né? Uhum. Do profeta, É. né? Eu me vi ali, mas só que, nossa, eu me vi, na hora que você falou, quase que lágrima caiu, porque se alguém me der um presente, eu choro. Porque eu falo assim, eu ganhar, eu não mereço, eu nunca me vejo merecedora. 99% ali era eu. Só que, quando, por exemplo, eu não tenho coragem de fazer, eu lembro uma vez que você, eu via você ganhando vidas que eu não tinha coragem. Eu não tenho. Você não tem fé? Eu tenho para orar por uma pessoa que está enferma. Mas não pede para tirar uma vida que está lá assim, que nem ela. Eu um dia falei para ela que eu queria ir na delegacia. Mas, menina, quando eu comecei a pensar os demônios que eu ia encontrar lá, eu falei, tá tudo bom, meu Deus. Eu não tenho essa força, Maria. Então, mas eu não tenho a força que você tem. Eu precisando do outro. Aí eu fui sincera, falei, olha, o horário não dá, mas eu falei, eu não tenho essa força, eu não tenho. Eu amo. Quanto maior o desafio, maior o prazer. Eu não tenho medo nenhum. Sou extremamente destemida, mas não mando eu discipular ninguém. Não gosto. Eu faço por obediência, mas não por prazer. Eu lembro que você já saqueou mesmo. Eu não tenho dificuldade. No reino dele, falou, aqui, Vem, esse aqui é eu vim buscar. eu já sou medrosa, eu falei, Engraçado, né? Falar nisso. Tinha uma irmã aqui na igreja, isso, gente, há uns 20, quase 30 anos atrás. Ela teve um sonho, né? E ela disse assim, Maria, eu tive um sonho, e no sonho era assim, tinha uma cerca, aqui um pasto bem bonito, a gente estava aqui. E tinha uma cerca e do lado de lá tinha um pé de manga carregado. Mas a gente não podia passar lá. A gente via as mangas, queria colher as mangas, mas não conseguia. Aí você chegava, passava, ia lá, pegava as mangas e trazia pra gente.
Assim, mãe, ela não está vendo? Ela falava assim, a gente estava vendo que a vaca ia te pegar, que o boi ia te pegar, mas você ia lá e pegava as mangas com muita facilidade. Eu não esqueço daquele sonho, porque esse é o meu dom. Não tem dificuldade nenhuma. Eu posso começar uma aula, eu posso começar uma avaliação, eu posso começar uma análise terapêutica, eu vou dar um jeito de colocar Deus no meio dela e vou dar um jeito de apresentar o plano de salvação para a pessoa. Para mim é natural. Hã? Eu não uso. Eric? Se eu sou colérica? Eu sou mais fleumática. Agora, é porque o meu ouvido, eu tenho um rompimento de tímpano, então dependendo, com máscara aí que eu não ouço mesmo. Então vamos lá, agora a gente vai falar do servo. Gente do céu, eu sou encantada com esse dom. O servo é aquele que ele vê necessidades externas de conforto e alimentação e é rápido para atender essas necessidades. Gente do céu, a minha irmã tem esse dom. Agora eu mesma estava olhando, eu nunca olho, eu nem sabia que tinha status no telefone. Olha só para vocês verem meu grau de envolvimento com rede social. Aí a minha secretária falou assim, você viu que fulano postou isso no status? Eu falei, que é isso? Não sabia. Mas por acaso eu fui ver ali um negócio que estava no status e a minha irmã postando lá as caixas de verdura que ela recolhe, ela pega fruta, ela pega roupa, ela pega remédio, a minha irmã. Ela faz isso com uma facilidade, com uma coisa assim, que se ela souber que tem alguém passando fome, ela não come. Porque ela não acredita que ela vai estar comendo e o outro vai estar com fome. É o dom dela. Eu sei, é mais fácil para mim trabalhar, dar o dinheiro e ela ir comprar. Ela não, ela sai, ela pede. Ela fala assim, olha, tem uma família ali assim, assim, assado, que está assim, ela cuida de um povo da Venezuela, que os homens foram mortos lá nessa guerra lá, mora lá na Rota do Sol, ela ajuda de tudo. Porque o servo tem isso aqui. E o servo, ele trabalha bem em equipe, né? O servo, ele é tão desprendido que ele está livre de pensar nele, de construir alguma coisa para ele. Porque o servo, ele quer sempre doar para alguém, ele quer sempre servir alguém. Como é que eu posso servir a você? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso tornar a sua vida mais fácil? É isso que move o coração do servo, né? Ele é muito prático, ele está comprometido sempre com o presente, ele não se preocupa com o futuro. O servo não está preocupado se amanhã ele vai ter comida. Não se preocupa, ele nem pensa nisso. Ele só pensa assim, tem aqui agora? Dá para dar para mim, para todo mundo? Não, amanhã é de Deus. Gente, eu sou apaixonada por isso, por essas capacidades, pela igreja ser isso, né? Ele tem dificuldade de dizer não, até para as demandas que são dele mesmo. Para a demanda do outro concorrente. Ele quer sempre ter alguma coisa para dar. É aquela pessoa que não sabe dizer não para ninguém. Você pode ir lá em casa limpar uma casa? Posso. Você pode ficar com meu filho? Posso. Graças a Deus, né? Que a igreja, a célula, é a soma de todos esses dons. Esses dias, meu filho está com 19 anos, né? A gente não sai, a gente não viaja, porque ele não gosta. Mas esses dias o Alto não conhecia a minha cidade natal e a gente queria ir lá mostrar para ele. Fomos na quarta, voltamos no domingo. Quem ficou na minha casa? Os servos. O servo da célula. Eles ficaram lá, eles deram banho no meu filho, eles limparam o meu filho, eles deram comida para o meu filho, eles passearam com o meu filho, levaram meu filho para tudo quanto é lugar, porque eles são servos. E a igreja, a célula, é a soma de todos os dons. Aí você pede ajuda do servo quando você está precisando de alguma coisa. Geralmente, ele é muito comprometido com a agenda, né? Ele gosta de ter as coisas tudo organizada. Ele acha difícil aceitar a excelência em seu trabalho, afirmar-se ou receber a afirmação do outro. Ele nunca acha... Por que o servo tem essa dificuldade?
porque ele acha que ele nunca deu o tanto que ele poderia ter dado. Então, quando você elogia ele tem dificuldade de aceitar, porque ele acha assim, nossa, eu não fiz nada e a pessoa está falando isso. Ele se sente culpado, porque ele fala assim, nossa, eu não dei tudo que eu podia ter dado. Então, o servo é essa pessoa. Ele tende a encontrar algo para se desculpar quando está servindo aos outros, né? Ele se desculpa. Coitado. Ele tem poucos inimigos. Ele não oferece resistência a ninguém. Como é que você vai bater em alguém que só te dá? Então o servo, ele é bom na igreja porque ele circula em todos os outros dons. Ele serve a todos. Ele serve ao profeta, ele serve ao doador, ele serve a todo mundo, né? Ele tem lealdade, ele vê o melhor nos outros, né? Ele sempre está enxergando o que a pessoa tem de bom. Você fala, eu tenho um amigo que é servo, a gente às vezes está falando alguma coisa de alguém, ele fala assim, não, mas ele tem isso, ó. Olha isso aqui que ele faz de bom. Ele não consegue enxergar muito o lado ruim, ele até vê, eu pergunto para ele, né? Você não está enxergando? Ele falou, estou, mas eu não quero olhar por esse ângulo, eu quero olhar sempre pelo que o outro tem de melhor. Então o servo, ele tem essa característica. É extremamente leal, né? Ele não é facilmente irritado, exceto quando alguém machuca um amigo ou membro da família, porque ele tem muita dificuldade de se ver, também. Por isso que se você fizer contra ele, não tem mal nenhum, mas se você fizer contra alguém que é importante para ele, aí é a forma que você tem de feri-lo. Quando você machuca o que é importante para ele, aí é difícil. Pega um copo d'água para mim. Ele tende a guardar coisas, mas não de uma maneira particularmente organizada. Por quê? Porque ele vai onde ele vai juntando. Olha, eu fui lá, Eva, olha, eu não estou usando mais essa bolsa. Daqui, Eva, não é para mim não, mas a hora que eu achar alguém, eu tenho para quem dar. Lá na minha casa está fazendo uma reforma. Obrigada. E tinha umas caixas lá de 1900 antigamente, cheias de coisa. Aí o Isaldo falou, Maria, tem que olhar o que tem dentro dessas caixas aqui, ver o que você vai usar, o que não vai usar e vai jogar fora. Eu falei assim, beleza, para mim é tudo muito prático. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero e pronto. A minha mãe sempre ensinou pra gente que a gente, lá na minha casa, é tão interessante que a minha mãe ensinou para nós, que é assim, nós estamos em 3, eu, Isaldo e o Jonas. Lá em casa eu nunca gostei de bife, mas vou pegar um exemplo de bife. Se a gente for fazer o almoço e tiver só nós 3, a minha mãe manda fritar 4. Porque ela disse assim, vai que chegue alguém e você, ou agora ou depois, e você já tem pronto para dar. Minha mãe sempre ensinou isso pra gente. Vai viajar, leva uma muda de roupa a mais. Leva um lençol a mais. Quando eu ia para congresso, essas coisas, né, da igreja, leva um lençol a mais, leva um cobertor a mais. Pode ser que alguém não leve. E várias vezes eu pude socorrer as pessoas por causa desse dom da minha mãe. Então ele guarda as coisas, às vezes nem é para ele, mas é para suprir a necessidade do outro. Ele nem necessita, mas ele tem para ajudar, porque ele pensa que ele vai encontrar alguém que vai estar necessitado. Então, o servo, gente, eu acho que é um dos dons mais lindos que tem na Bíblia. A igreja em Ariquemes, isso aqui, esse curso só existe por causa deles. Porque tem pessoas que têm o prazer de servir. E eles não estão à frente para serem aplaudidos. Eles não precisam disso. Tem diferença, tipo assim, dom e qualidade? É a mesma coisa. Nesse sentido aqui do redentivo, é de DNA. Ele é muito honesto e é totalmente confiável. É uma pessoa que você pode confiar nele. Ele trabalha muitas vezes duro, né? Causando dano até à sua saúde física. Porque essa é a fraqueza do servo. Ele não se enxerga como uma pessoa que também merece alguma coisa.
Então ele vai à exaustão. E ele esquece que se ele der demais e se ele não se guardar, ele vai acabar mais rápido. Né? Tudo é o ponto de equilíbrio. Então o servo tem que entender que ele precisa de um tempo, de um momento, para ele se reconectar com ele mesmo, com Deus, para que ele possa se abastecer, né? O corredor sabe, né? Corre um determinado tempo, tem que parar. Você não sai de uma maratona, já entra na outra. Saiu de uma pista, já entra na outra. Só se for treinado para isso. Mas o corpo precisa de um tempo para se reorganizar. Ele pode dar desculpas, né, para justificar o mau comportamento dos outros, foi o que eu acabei de falar. Ele pode se tornar um facilitador, especialmente para pessoas imaturas. Ele pode estragar alguém. Porque ele, em vez de ensinar a pessoa a buscar, a depender, ele vai servir demais e vai estragar o outro. Principalmente para o imaturo, porque o servo tem muita dificuldade de ensinar. Ele quer fazer. É dar o peixe ou ensinar a pescar? Né? Aí o servo corre esse risco aí. Servos sábios aprendem a empoderar, não apenas a facilitar os outros. Ou seja, quando alguém usa esse dom na medida daquilo que o Espírito Santo está dando, é uma força poderosa, porque ele dá, mas ele te diz assim, olha Eva, eu estou te dando agora porque você não tem condições de fazer. Depois que você estiver mais fortinha, que você estiver mais restabelecida, aí eu vou te ensinar a fazer também. Então o servo, quando ele tem essa conexão direta, essa ligação direta com o Espírito Santo de Deus, ele sabe que se ele só dá, ele vai estragar. É preciso ensinar. E isso demanda disciplina. Ele tende a mimar as crianças, atendendo a muitas necessidades com muita frequência. O servo é um péssimo avô e um péssimo pai. Porque entre corrigir e mimar, ele prefere mimar. Menino está chorando? Está chorando por quê? Coloca uma chupeta na boca logo que resolve, não é? Ele não quer saber, ele só quer eliminar o sofrimento da criança. Ele vai colocar a chupeta na boca. Um servo imaturo pode estar em negação a respeito dos defeitos dos seus filhos. É muito complicado, porque aí muitos de nós podem ser filhos desses servos. E o filho do servo, ele cria com uma baixa tolerância à frustração. Ele não sabe o que é ser frustrado. Então, quando ele cresce, que o servo, o pai, não está ali mais para fazer as vontades dele, como é que ele vai sobreviver sozinho? Então, ele negligencia muito, né? Ele nega essa coisa ao pai. Ele atrai desonra, especialmente em casa. Olha a dificuldade do servo. Ele ajuda tantos outros que ele, às vezes ele é omisso com aqueles com quem mais precisa dele. Eu ouço isso, gente, todos os dias, não com essas formas literais assim, mas eu ouço, meu pai sempre foi um bom pai. Lá na roça, lá na linha que nós morávamos, meu pai socorria todo mundo, mas meu pai não via o que acontecia dentro da minha casa. Porque o servo, ele tem essa dificuldade e ele acaba desonrando a família dele. Gente, uma coisa que a gente tem que se atentar muito sério são algumas coisas que Deus diz na palavra, né? Ele diz assim, primeiro Jerusalém, depois quem? A Samaria, depois toda a Judéia. Quando ele está falando aqui de Jerusalém, ele está falando da casa, de onde os discípulos estavam. Primeiro, se você quer conquistar o mundo, primeiro você tem que começar pela sua casa. Depois, a Samaria seria todos os arredores, fora da sua casa. A Judéia seria o estado todo lá, o território todo.
Então, não adianta eu começar, eu ser bom aqui, mas ter falhado aqui. Primeiro a sua casa. Primeiro você edifica os seus. Depois você edifica o reino. E isso tem sido motivos de muitas localidades acabarem levando uma rasteira, né? Por não se atentarem a princípios, né? Então ele acaba atraindo desonra para ele. O servo é aquele que tende a ser inferiorizado e tem piadas feitas sobre ele. É isso que fala na roda dos outros, né? Ah, mas ele é tão bobo. Olha que bobo, olha que idiota. É isso que a gente ouve a respeito do servo. Um servo parece permitir que isso aconteça. E às vezes ele fica até sabendo, mas ele não consegue mudar. Lembra que a gente disse que o servo pode incorrer num processo chamado de negação? É um mecanismo de defesa. O servo quer ajudar todo mundo, quer socorrer todo mundo, porque ele não quer se ver. Então, para mim não me ver, para mim não entrar em contato com as minhas necessidades, eu cuido da dos outros. Aí, eu vou lá para Samaria, eu vou lá para a célula. Se eu não vou para a célula, eu vou lá para a igreja, mas eu esqueço da minha casa, eu esqueço de mim mesmo. E aí não há ministério, não há igreja, não há nenhuma coisa que pode subsistir com princípios errados. Não é egoísmo. Não adianta eu ser boa aqui e ser uma má mãe para o meu filho. Eu tenho um dia da semana que é do meu filho. Eu não negocio com ninguém. Abro exceções? Abro, porque eu não sou tão rígida. Mas eu não marco nada com ninguém na quarta-feira. Esse semestre é na quarta-feira. Não marco. Não marco compromisso, não marco responsabilidade. Porque quarta-feira é o dia de eu estar em casa com o meu filho. Porque ele vale mais, porque não adianta eu socorrer a vida de tantos outros, os filhos de tantos outros, esquecer do meu. Isso para mim é um princípio. É imutável. É competitivo em áreas consideradas seguras para o servo, como jogos ou equipes esportivas infantis. Ele gosta, né? Em outras áreas, dedica-se a ver os outros terem mais sucesso do que ele. Está vendo que é numa coisa bem básica, bem baixa? Lá com criança, ele não se vê ameaçado. Mas se ele tiver que competir de igual para igual com o outro, do tamanho dele, fazer igual eu faço com meu filho, ó. Ele tem motivação pura, né? É nato dele, é dom de DNA, né? É direto, honesto e confiável. Ele prefere não ser visto, não deseja ser o centro das atenções. Por isso que o servo nunca vai estar na frente falando, o servo nunca vai estar na frente pregando, mas ele vai estar lá cuidando para que o outro possa fazer. Hã? Hoje eu estou. Eu sei servir. Ai, ai. Ele pode estar em um ambiente pecaminoso sem ser pessoalmente contaminado, né? De tão puro que ele é. Igual a rainha Esther, né? Ela foi lá para um ambiente todo tóxico, né? Mas não foi o ambiente que fez ela, foi ela quem mudou o ambiente. O servo tem essa característica. Ele tende a ser explorado por outras pessoas, as pessoas usam da boa fé dele. Né? Agora eu sei que tem um casal lá na minha célula que cuida do meu filho. Aí todo dia agora eu vou sair e deixar ele com meu filho? Tem gente que explora assim. Como ele sabe que o servo tem muita dificuldade de dizer não, porque ele acha que ele vai estar dizendo não para Deus, então ele aceita tudo que os outros oferecem para ele. Ele tende a ter uma mentalidade de vítima, né? Coitado de mim. Esse é um dos maiores pecados do servo. Ele acha que tudo conspira contra ele, né?
Porque ele não quer ser responsável por nada. Então é mais fácil culpar o outro, né? Então ele é a vítima. Ele responde bem a verdade. Se você confrontar, dificilmente um servo mente. Ele não pode ser confrontado porque ele não vai aguentar. Ele pode vir a lutar com problemas de vergonha, né? Ele pode vir a acreditar que ele merece ser a vítima, porque quem tem umas outras personalidades que elas exploram muito a condição da vítima. Ele é o culpado e faz o outro se sentir culpado. Aí quando ele acha um servo no caminho, aí que ele aproveita mesmo. Porque ele sabe que o servo não vai oferecer resistência a ele. Vai acreditar mesmo que ele é, né, o culpado. Ele luta com a autoestima, né, altos e baixos. Ele quer acreditar, mas ele tem muita dificuldade. Ele tende a acreditar que ele não é digno, né, que os outros são mais do que ele. E ele deseja capacitar outras pessoas para alcançar o seu melhor, mas ele não acredita nele. Mas ele acredita que o outro pode ser melhor. E ele constrói o caminho para esse outro andar, esquecendo de olhar para ele mesmo. Sua maior realização vem de saber que ele capacita alguém para fazer o trabalho, né? A felicidade dele é saber que eu ajudei e a pessoa conseguiu. É atraído a orar pelos líderes e torná-los bem-sucedidos. Então, você está vendo que para ser líder, você depende do outro. O líder não anda sozinho. O líder sem o servo não executa bem a sua liderança, né? Não tem um grupo, gente, que é formado só de líderes. Se tiver só um grupo de liderança, vai ter alguém que vai ser o líder sobre os líderes. Porque um grupo é formado da heterogeneidade, né? Das características diferentes uns dos outros, né? O dom de servo, o dom de mestre, o dom de pastor, né? Então, quais são as fraquezas do servo? Vai viver sempre lutando contra a baixa estima. Sabe como que você resolve com o servo? Sabe como que você ajuda o servo? Quando você tira o olho dele e faz ele enxergar o outro. Porque se ele olhar para ele, ele vai estar o tempo todo lutando aí com a autoestima. Achando que ele não é merecedor, achando que ele não faz o suficiente, que ele não é bom o suficiente, que o outro sempre é melhor do que ele. Ele não vê seu valor e não acredita na verdade de Deus sobre si mesmo ou sobre o seu chamado. Então, o servo, ele precisa muito, muito mesmo, ter um encontro com o Senhor. Porque ele vai enxergar a servidão pela ótica de Deus. Porque talvez ele use tudo isso como se fosse um mecanismo de troca com Deus. Eu vou servir para ver se Deus me recebe, para ver se Deus me aceita, para ver se eu presto para alguma coisa para Deus. E ele não entende que ele tem um valor, que essas características dele foram dadas por Deus. Não foi por autopiedade. Deus o fez assim, porque Deus precisa dele assim. Não, ele vai lutar sempre com a preocupação, com a ansiedade, né? Sabe que o outro está com dificuldade e como ele não consegue dizer não, então ele tem aquela preocupação. A Eva pediu isso para ele. Ele disse não. E aí ele vai ficar... A Eva esqueceu, ó, pedir, não deu jeito, vou dar um jeito com outra pessoa. O servo está lá, meu Deus, e agora? Como é que será que ela está se virando? Eu não fui, como é que a Eva está fazendo? Meu Deus do céu, será que ela vai conseguir? Aí ele sofre por ansiedade, vai ter distúrbios gástricos, né? Vai ter problema de estômago, vai ter acidez, vai ter úlcera, vai ter gastrite, por causa dessa ansiedade, de se preocupar no lugar do outro. Ele assume os problemas e preocupações das outras pessoas, acabei de dizer, né? Ele pega como se fosse dele. Uma coisa que eu falei na aula passada, vou falar de novo, quem sabe no final das 5 aulas vocês já estão sabendo alguma coisa. Isso aqui, se for meu e eu der para ele, só é dele se ele não pegar, volta para mim. Gente,
Se eu não ensinar nada para vocês, eu quero que vocês aprendam isso. Só é seu se você receber. Se você não receber, volta para quem te deu. Se você pegar, você estragou sua vida. Você pegou o problema dos outros, você pegou a responsabilidade dos outros, porque você quis. O limite no outro, quem coloca somos nós. Não é não. Eu não posso fazer. Eu não estou disponível para te ajudar agora. Quando você coloca limite no outro, você vai ser respeitado. Mas o servo pensa que ele vai ser rejeitado. Ele assume, né? Ele tem dificuldade em delegar, em mandar os outros fazer as coisas, em repartir a sua atividade, né? Ele realiza uma tarefa em vez de ensinar os outros a realizá-la ou a delegá-la, né? Vai dar trabalho, por que eu vou fazer? Então eu já pego e já faço no lugar do outro, né? E aí ele se sobrecarrega. Ele assume que horas que é? Quantos minutos eu tenho? Acabou, né? Tá. Então já vou encerrar. Porque aí na próxima aula, eu não vou dar conta de fazer tudo, a gente já vai entrar nos dons ministeriais, tá? Mas aí eu vou mandar todo o material depois para vocês lá no grupo, tá? Então, o servo, ele precisa usar o dom dele com muita diligência, com muita dependência daquilo que Deus está mandando ele fazer. Porque senão ele pode estar sendo servo para carregar aquilo que Deus não colocou sobre responsabilidade dele. Por isso que todos os dons são dependentes do Espírito Santo de Deus. Ouça o Espírito, converse com o Espírito, conheça o Espírito, deixe ele dizer, é para você fazer ou não, porque a pessoa quem o servo mais tem que servir é o seu Senhor. E o nosso Senhor, o Senhor do servo também, ele não tem prazer que o servo viva fazendo isso de uma forma pesada, que machuque, que sobrecarregue. Ele disse que o fardo dele é leve. Então, se está pesado, você está carregando o que não é dele. Amém? Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos que pudemos passar aqui nessa tarde. Nós sabemos que a palavra é sua, Senhor, o Espírito é seu, e nós sabemos que o Senhor tem o poder, ó Pai, de completar essa palavra no coração de cada um de nós. Tudo aquilo que o Senhor quis falar conosco nessa tarde, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa esclarecer isso no nosso coração, na nossa mente, falando, Senhor, numa frequência que só é nossa, só é minha e sua. Cada um aqui tem uma, Senhor, e o Senhor sabe como falar com cada um dos seus filhos. E nós só queremos te pedir nessa tarde que o Senhor tenha liberdade de fazê-lo, em nome de Jesus. Amém. Tá, das listas, né? É da minha aula. Então, a gente vai ver que nós falamos na aula passada sobre os dons de... se a gente misturar as 4 listas... Antes, eu queria dizer que nas três referências que nós vemos sobre os dons, nós vamos ver que em Romanos 12 tem uma lista de dons carismáticos, ou seja, dons de personalidade, dons que nascem conosco, dons que fazem parte da nossa essência. Em 1 Coríntios, nós vamos ver que Paulo dá uma lista de dons, falando de dons de poder, dons ministeriais, que você vai utilizar como ferramenta para a edificação do reino de Deus. E nós temos a lista de Efésios, que são os dons de governo, né? E também o seu povo. E eu hoje, estudando sobre essa aula, fica interessante a gente ver o cuidado de Deus em nos habilitar, além do que nós já temos,
Deus nos oferecer outras ferramentas para que tudo com um propósito, para que a igreja, o negócio que Deus tem na terra, o único negócio que Deus tem na terra, Deus não tem compromisso com nenhuma outra instituição que não seja a igreja. Se ele tivesse uma empresa aqui na terra, para ficar melhor, ele teria, a empresa que ele teria era a igreja. A empresa que ele montou foi a igreja. E para governar essa igreja, ele habilitou aqueles que fazem parte dessa igreja com dons espirituais, características, com ferramentas que se torne mais fácil a edificação desse negócio dele aqui na terra, chamado igreja. Então você vai ver que, acho que na terceira aula, na quarta nós vamos fazer o teste dos dons, mas você vai ver que você não tem todos os dons. Deus de uma didática espetacular, porque Ele não deu para mim todos os dons, mas Ele dá um para a gente que evidencia. Por quê? Porque Ele está mostrando para nós que a igreja não funciona com uma mão só. A igreja funciona com a soma de todos os dons. Por isso que nós não acreditamos numa liderança singular. Porque uma liderança singular, ela não tem nem cognitivamente, nem espiritualmente, capacidade de atuar em todos os dons. Ela não é completa. Por isso que a igreja é múltipla, por isso que a igreja é plural. Porque na pluralidade, no meu dom, somado com o dom dele, com o dela e com todos, nós edificamos esse negócio, essa empresa de Deus na terra, chamada igreja. Tá? Então nós falamos sobre isso, que dons são essas habilidades concedidas pelo Espírito Santo, segundo a graça de Deus, não depende do seu talento, não depende da sua vontade, algumas coisas são inerentes, foi Ele que deu, né? Para ser usada nessa edificação. Os dons são concedidos por Deus, pelo Espírito Santo, segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. Eu até falei na aula passada que eu acho muito bonito dançar, né? Mas, meu Deus, eu não sei o que é direita e o que é esquerda, como é que eu ia... Se tivesse uma igreja e dependesse de dança e dependesse de mim, ela não seria, porque eu não sei dançar. Eu não acredito nessas pessoas que são assim. Perdi, não ficou... É para a glória de Deus. Eu acho que às vezes nós não nos atentamos ao sentido das palavras que nós proferimos. Quando eu digo que eu estou fazendo algo para a glória de Deus, significa que eu estou fazendo o melhor. Não o meu melhor. Não aquilo que é de qualquer jeito. Mas o meu melhor de quando eu fui atrás, ofereci. Treinei, escuto, um monte de coisa. Melhorar o dom e ofertar a Deus. O negócio de ficar aí, então, vim aqui oferecer, ninguém lá no culto. Todo mundo pela porta, porque eu não sei cantar, não tem dom, não tem melodia, nada. Mas se um dia eu cantar e oferecer para Deus, por a Deus, amém? Vou ter que me capacitar para isso. Eu vou ter que treinar, vou ter que ensaiar, vou ter que fazer aquilo com perfeição, porque eu estou fazendo o melhor, porque eu estou fazendo para glorificar a Deus, para ofertar a Deus. Então, quando uma oferta ao altar do Senhor, essa oferta, se fosse lá no Velho Testamento, ela teria várias especificações. Ela não poderia ser de forma qualquer, né? Não poderia ali, a ovelha tinha que ser de 1 ano de idade, tinha que ser um animal domesticado, que não tinha nenhuma lesão, nenhuma machucadura, nem nada. Ou seja, se você fosse criar... Quem tem cachorrinho aqui em casa? Cachorro, cadela, qualquer coisa. Animalzinho de estimação ou gato. Sabe aquele animal que você ama muito, que dorme lá com você, que cheira com você? É esse animal que você iria oferecer para Deus
como sacrifício. Não era um animal que você foi lá na rua e comprou e sacrificou. Deus nunca exigiu isso. Se você fosse ofertar a sua ovelha, porque era a oferta lá simbólica, ela teria que ser essa ovelha que você separou ela. Você guardou ela por 1 ano para que ela não fosse, que ela não quebrasse a perna, para que ela não se arranhasse. Cuidou assim, assim ó, que nem você cuida do seu cachorrinho. Aí quando ela tivesse 1 ano, você ia lá no sacerdote e colocava ela lá e via o sacerdote cortar a cabeça dela, derramar o sangue e ofertar a Deus. Você já imaginou quanto que isso te custaria? Quando Abraão teve que sacrificar, Deus não pediu nenhum animal, Deus pediu o filho. Aí nós queremos ofertar qualquer coisa a Deus, dizendo que nós temos um dom, e queremos ofertar qualquer coisa para Deus. Não existe isso. Vamos desmistificar isso hoje. Não sei nem porque que eu estou falando, não estava programado. Mas, gente, tudo que você ofertar a Deus, faça com excelência. Além do dom que você tem, faça com excelência, né? Dê o seu melhor, oferta o seu melhor. Eu não nasci em Rondônia, eu nasci no Paraná. E eu conheci o Senhor aqui em Rondônia, aos 18 anos de idade. A minha mãe, eu sou a primeira pessoa na minha família inteira a conhecer o Evangelho. Então eu fui criada no catolicismo romano. Mas algumas práticas lá são interessantes, porque lá a minha mãe ensinava pra gente que tudo que a gente ganhasse de melhor, primeiro tinha que ser dado a Deus. Se a gente ganhasse um calçado, naquela época não é igual agora que a gente tem 10 calçados e escolhe qual que vai vestir, né? Minha mãe comprava um por ano. Então, o primeiro lugar que a gente ia com a roupa nova, com o calçado novo, era para a igreja. Sempre numa referência de que você oferece a Deus sempre o melhor, sempre as primícias de tudo, né? Então, vamos lá. Os dons, eles são... eu não trouxe aqui os dons de cabeça, mas tá bom. A gente estava falando... Estava no outro pendrive, na outra coisa. A gente está falando, então, desses dons redentivos primeiro. Os dons redentivos são os dons que Deus deu, que são esses, né? Profeta, servo, mestre, encorajador, doador, líder e misericordioso. São dons que você já nasce no seu DNA com eles. São aquelas pessoas que são práticas, que tem pessoas que você... Na família de vocês, geralmente tem mais de uma pessoa. 3 no mínimo e até 10, 15 pessoas. Você vai ver que cada pessoa dessa são diferentes, mesmo morando em cada família. Quem tem muitos filhos sabe, eu não posso porque eu só tenho um. Mas nós somos em 5 na minha casa, da minha mãe. Eu sou gêmea e eu tenho características que o meu irmão não tem. E ele tem características que eu não tenho. E cada um exerce esses dons redentivos de acordo com aquilo que recebeu de Deus. Então, já no seu DNA. Tem pessoas, por exemplo, que elas gostam de doar. Elas são doadoras. Elas se sentem bem, elas se sentem felizes, elas se sentem realizadas quando elas doam alguma coisa delas para alguém. E essa doação é em todos os sentidos. Às vezes é a pessoa que doa um tempo, é a pessoa que doa uma roupa, a pessoa que doa um calçado, é a pessoa que doa um dinheiro, que doa. Ela se sente bem quando ela vê alguém necessitado e ela pode repartir com aquela pessoa algo que ela já tem. Então isso não foi ensinado, isso nasceu com a pessoa. É um dom redentivo, é um dom de DNA. A pessoa é daquele jeito. Ela se sente bem quando ela está doando alguma coisa para alguém. Nós vamos ver que esse é o ponto forte. Estou pegando só um exemplo do doador, mas ele também, o doador, ele tem uma fraqueza. Quem tem o dom de ser doador tem dificuldade em receber.
ele se sente ofendido quando ele recebe. Ele já está tão habituado a só doar que ele tem dificuldade em receber. Estou dizendo isso porque cada dom tem um ponto forte, mas também tem as suas fraquezas. Porque Deus não nos fez perfeitos. Deus nos fez para nos estarmos aperfeiçoando. Para que mostre que nós dependemos dele para tudo. Mesmo naquilo que você é bom, você vai encontrar uma fraqueza. E essas fraquezas é que nos tornam necessitados da ajuda de Deus. Já teve uma fase na sua vida assim que você só estava subindo, e as coisas só estavam indo dando certo, e você olhava assim e falava assim, meu Deus, já tiveram? De repente acontece alguma coisa, desce. Porque o ciclo da nossa vida, graças a Deus, é igual o ciclo circadiano, né? Ele é de altos e baixos. Se você tivesse uma linha reta, significa que você está morto. O coração, se ele estiver batendo uma linha reta, olhar no monitor, adeus, né? A pessoa já morreu. Ela pode estar até viva ainda, né? Com as funções cognitivas. Mas se ela estiver nesse ritmo aqui, você pegar um eletrocardiograma, você está morto. Mas se você tiver com picos de alto e baixo, subindo e descendo, nós temos uma pressão mínima e uma máxima, né? Sobe e desce, sobe e desce. Se as duas pressões igualar, o que acontece? Morreu, né? Então, isso é só uma metáfora. A nossa vida é assim. Nós somos feitos de altos e baixos, porque é muito mais difícil uma pessoa que porventura vivesse só aqui no alto. Ela não consegue sobreviver. Essa pessoa simplesmente teria uma coisa que nós chamamos de incompatibilidade. Ela não seria compatível para viver com ninguém, quando a pessoa é autossuficiente. Então, nesses dons aí de redentivos, nós temos todos esses aí que a gente já viu. Tem pessoas que é líder por natureza. Vai surgir um negócio aqui, acabou a água, acabou qualquer coisa, acabou o ar-condicionado, ela não vai esperar a Maria resolver. Ela vai levantar e vai tentar resolver, porque ela é líder. Ela faz sem esforço, ela faz naturalmente, acontece, está no DNA dela, está na genética dela resolver problemas. Tem outras pessoas que são encorajadoras, são aquelas pessoas assim, eu estou achando que eu estou com esse projeto aqui, mas eu estou achando que não vai dar. Vai sim, vai na fé, você vai ter hora que não vai dar certo, mas se você levantar, se você olhar a cabeça, se você olhar para o alto, você vai conseguir. E elas estão sempre nos encorajando. Coitada, ela também tem uma fraqueza, mas nós vamos falar depois. O mestre é aquele que aponta, é aquele que diz, vai, é assim, isso aí que você está fazendo está errado. Ele não tem medo de te esmagar. Ele vai simplesmente te esmagar e vai dizer, porque para ele é muito concreto, né? E para começar, vamos parar aqui, porque senão eu vou ficar falando muito, nós vamos falar do dom de profeta. Esse dom de profeta, eu só vou revisar um pouquinho, porque tem uns que não vieram. Não estamos falando do dom de profecia. Não é dom ministerial, não é dom para profetizar na igreja, para dar uma direção para quem está perdido. Esse dom de profeta aqui é aquela pessoa que ela tende a ver as coisas ou é certo ou é errado, ou é preto ou é branco. Ela não fica arrumando nuances, não. Ela tem um compromisso muito grande com a verdade. Isso está na palavra, isso não está na palavra. É só isso. É preto no branco. É ou não é? Não tem meio termo. O profeta, se você for conversar com ele vai falar assim, mas você está fazendo isso por quê? Eu não sei se eu largo do meu marido ou não. Mas por que você vai largar do seu marido? A Bíblia está te dando alguma base para você largar do seu marido? É isso. Ele não quer ouvir a história. Ele quer ser prático. Ele quer chegar e falar assim, não, a palavra não diz isso. Mas não tem mais. Então, o profeta, esse que tem um dom natural, ele não
não usa muitas preposições, não. É a palavra ou não é. Se é certo e Deus disse, isso o profeta está comprometido aí, independentemente de alguém segui-lo ou não. Ele é quase aquele burro chucro, né? Ele só enxerga aquilo que Deus falou e ele não consegue ouvir outra coisa. Está na palavra, Deus disse, Deus não disse, não tem negociação com ele. Esse é o ponto forte, mas também pode se tornar uma fraqueza para ele. Ele toma iniciativa, ele gosta de coisas novas, ele faz um trabalho terrível para manter as coisas, porque para ele esse negócio de meio termo não existe, é verbalmente expressivo e pode ser compulsivo, né, no que diz respeito a isso. Ou seja, ele fala demais, né? O profeta, ele quer falar, e ele vai decorar os textos da Bíblia, e ele vai falar pela Bíblia, e ele vai pensar pela Bíblia, e se coitado de quem está perto dele, porque se não seguir aquilo, não consegue se manter junto dele. Ele processa tudo muito rapidamente, porque ele pensa pela palavra, ele não pensa por si. Ele tem uma opinião sobre tudo e é rápido para compartilhá-la, né? Ele julga e avalia tudo, até mesmo situações que não o afetam diretamente. Ele aponta, né? Ele não tem medo, ele é ousado, ele não é intimidado pelo desconhecido ou pela mudança, né? E ele precisa ter uma meta, um motivo para viver, um objetivo. Se ele não tiver esse norte, para ele fica muito complicado. E por isso que nós encontramos, às vezes, alguns profetas na igreja, ou até aqueles que eles acreditaram tão piamente em algo como de Deus, e de repente a pessoa para quem ele falou não recebeu, ou se ele acreditou que aquilo que ele estava falando era justamente de Deus, e depois ele teve uma experiência de saber que não era Deus, que era ele vai ter muita dificuldade, porque ele precisa dessa meta. E esses profetas que estão fora da igreja, eles estão fora porque eles olharam tão cegamente que eles podem ter se confundido na visão. Eles podem ter errado a meta. Eles podem ter errado. E Deus permite que eles errem. Porque senão eles vão ficar autossuficientes. E eles vão achar que não é mais eles que procuram a Deus, é Deus quem os procura. Ele não tolera não ter opções, né? É generoso, mas pode dar impulsiva e imprudentemente, às vezes, ele não segura nada na mão. O profeta, ele doa, né? Recebeu uma oferta aqui de R$100, o outro chega ali e falou assim, e ele não consulta Deus, ele age muito pelo sentimento, pelo impulso, e ele fala assim, é Deus que está mandando eu dar mais 100 aqui, porque se Deus me deu 100 aqui, eu tenho que dar 100 ali, porque vai ver que ali no outro ele vai me dar 200, e ele vive assim. E tudo é bom, mas tudo também é perigoso. Toda força é boa, a gente tem que saber dosá-la, né? Ele muda rapidamente de uma direção para outra, né? Ele ouve, né? Ah, não, Deus está mandando eu dizer ele não, é para aqui que Deus está mandando. E de repente ele se confunde, ele se perde, né? Ele pode estar aqui logo depois lá, então ele tende a ser um visionário. O dom de profeta, ele requer que tenha um esclarecimento completo dos fatos, né? O profeta, ele tem uma compulsão por honestidade, integridade e transparência. Eu estou falando isso porque quem tem esse dom, e todos nós temos características de todos os dons, todos nós já falamos coisas, nós já acreditamos em coisas que nós achávamos que era de uma direção de Deus, e de repente nós percebemos que Deus não tinha nada a ver com aquilo. Certo ou errado? Eu disse na outra aula, eu vou dizer, acho que em todas as minhas aulas, existem duas coisas que Deus não se envolve na vida do homem. O que é? Casamento e amigos. É sua escolha. Eu revirei a Bíblia, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, né? E cada vez, na época que eu cheguei, estou há 30 anos aqui, a gente não tinha aplicativos, né? Então você tinha que pegar, o máximo que você tinha era uma enciclopédia ou um dicionário. Então você tinha que pegar ali referências e procurar. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu queria saber qual que era a igreja
Uma das outras vezes, eu não sei qual sequência é, mas uma das vezes que eu queria ler é que eu queria saber como é que como é que eu podia casar sem errar. E eu li ela todinha também. Não achei. Achei uma coisa aqui, outra acolá, mas exemplos, mas não nunca uma direção, um mandamento. Porque Deus não escolhe. Senão ele não estaria respeitando a nossa autonomia. Então ele é intolerante com a percepção de rebelião. Se ele perceber que no meio que ele está, alguém está se rebelando, ele vai se manifestar rapidamente. Ele vai abrir a boca. Não importa quem vai ouvir. Ele vai falar, porque ele não tolera isso. Ele não tolera hipocrisia. Ele não tolera negação, especialmente na liderança. E nem todos os profetas são líderes. Aí é que está o desafio, né? Porque um profeta tem que se submeter a um líder. E se ele vê que o líder está errado, aí é que a celeuma aí para o profeta, né? Então, ele é duro consigo mesmo. Ele não é só, essa dureza que ele usa não é só com o outro, é com ele também. E a pessoa se cobra muito, não relaxa, né? Ela tende a achar difícil perdoar a si mesma. Ela precisa ver sentido em tudo, até mesmo em situações irracionais. Nós sabemos, e nós somos cristãos, e nós sabemos disso, que Deus está em todas as coisas. Tudo. Do mais simples ao mais elaborado, em tudo Deus se faz presente. Porque não depende, Ele já está. Que Ele está presente, sim. Depende muito mais de como nós o enxergamos nas situações do que dele estar ou não estar. Por exemplo, às vezes, quem aqui hoje acordou? Ontem o Isaldo teve célula, ele lançou um desafio para a célula de sexta-feira. Que a primeira coisa que deveríamos fazer ao acordar seria ler um capítulo da Bíblia. E ele começou com João. Então teríamos que ler hoje o capítulo 1, sábado, e assim até chegar na próxima sexta. Eu não estava lá na célula, mas eu estava fazendo a janta e eu estava ouvindo. Eu fui para trabalhar às 7h pouco da manhã hoje. Quando eu cheguei, daí a pouco já tem uma sobrinha minha de 11 anos que está na célula. Ela já mandou um áudio para mim. Tia, a primeira coisa que eu fiz, eu já li o meu capítulo. O capítulo 1 de João. Eu falei, meu Deus, eu vou colocar lá no grupo depois, porque eu acho que ninguém lembrou mais. Vai ter que fazer algumas concessões, né? Então, assim, tem coisas que são, essas situações irracionais que a gente está falando, é que às vezes a gente pensa que já colocou tudo na mão de Deus. Eu sou de Deus, então tudo que é Deus é meu. Mas é interessante como que Deus age. Ele é tão educado, eu fico tão impressionada com essa característica de Deus, porque eu como mãe, eu vou lá às vezes arranco as coisas do meu filho sem nem pedir para ele. Daqui, Jonatas, e pego. Ou tomo uma decisão, nem comunico ao Jonatas. Mas Deus não é igual a mim. Deus é extremamente educado, extremamente sensível e respeitador. Ele não faz se você não pedir. Aí quando aconteceu uma bobeira lá, uma desgraça lá no meio do dia, que você lembrou, meu Deus, onde o senhor estava? Eu estava aqui. Você me pediu? Não. Então, aí o Isaldo gosta muito de ministrar, né, sobre a vontade permissiva e a verdade boa, perfeita e agradável. Porque algumas coisas estão dentro dessas duas opções. Então ele pode ser insensível no que se diz respeito a relacionamento, né? Ele não tem muita facilidade de relacionar com os outros, não, por causa dessa dureza dele, de estar falando tudo muito às claras. E a gente precisa ter filtros na boca. A minha verdade pode não ser a sua. E eu tenho que respeitar a sua se eu quiser viver contigo, né? Então, ele tem uma paixão pela restauração, porque ele quer voltar ao propósito original de Deus. Ele vê o dano do pecado e o poder restaurador de Deus, né? É tão interessante isso dele, como que ele consegue isso, né? É atraído pelo quebrantamento e pode reconstruir uma vida destruída. Ele é rápido para celebrar o que Deus fez.
ele tem uma paixão pela celebração. Eu estou andando rápido porque a gente já falou sobre isso, tá? Então Deus frequentemente chama o profeta a um nível mais alto de sacrifício em suas disciplinas pessoais, fé e comprometimento. Deus exige essas disciplinas dele, Deus chama ele a esse nível mais alto, porque é assim